Noite, seja muito bem-vinda ao Congresso Nacional de Ciência de Dados. Meu nome é Gilson e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre Deep Learning. A gente vai falar sobre uma perspectiva geral, uma palestra para iniciantes, mas também vamos dar uma pincelada aí em algumas coisas um pouquinho avançadas, ok? Bom, então vamos começar do começo, né, com as apresentações. Então temos aí os patrocinadores Diamante e os patrocinadores institucionais. Muito obrigado à Abracad, né, Associação Brasileira de Ciência de Dados, por estar nos disponibilizando, né, esse congresso aí de maneira gratuita, e a todos os parceiros também. Então fica aí o nosso muito obrigado a vocês, ok? Quem sou eu? Como eu falei, meu nome é Gilson César da Costa e eu vou pedir aí, quem puder me adicione no LinkedIn. Está aí o endereço do meu LinkedIn, você vai lá, bota /in Gilson-Costa e você vai ter acesso ao meu perfil. Coisas relacionadas à profissão a gente pode tratar por lá, tudo bem? Bom, eu também coloquei aí o link do site de uma empresa aí que eu abri, tem um CNPJ, então e também tenho aí a questão do canal do YouTube e a questão do Facebook. Então vocês podem acessar, vamos disponibilizar coisas no YouTube em breve, e lá no Facebook já tem alguns memes lá engraçados, coisas bacanas aí para vocês estarem vendo, né, gerando conteúdo, fazendo, ok? Bom, eu sou engenheiro de instrumentação, automação e robótica, formado pela FABC em 2016. Eu fiz mestrado em engenharia da informação, também pela UFBC em 2018, e atualmente estou cursando doutorado em engenharia da informação na área de machine learning, ou coisas tangenciais, né? Você sabe que essa área aí ela envolve bastante, então ela é bem abrangente, então a gente de maneira geral fala machine learning, ok? Então eu fui consultor de gestão e inovação no Sebrae, consultor de BI na Nórdica, engenheiro de dados na B2W, e hoje eu sou especialista em engenharia de dados na Sul América aí, pela consultoria Altran, ok? E a gente vai começar aí do aprendizado de máquina. Só os tópicos que a gente vai abordar, então eu vou falar um pouquinho de algoritmos bioinspirados, fundamentação teórica, e tem umas práticas aí, né? Uma prática e um bônus aí também no final para vocês. Devia ter colocado aqui, não coloquei, mas não tem problema. Então, o aprendizado de máquina, né, o machine learning, é uma área da engenharia da informação, ciência da computação ou afins, né, que busca desenvolver modelos de aprendizado para automatizar tarefas baseadas em dados, né. Então, isso aí é a definição aí do que é machine learning, né, é a área de estudo, né, a área de aprendizado de máquina. E aí a gente vê aqui a limitação, né? Então, o aprendizado de máquina ele é fundamentalmente limitado pela maneira como o computador representa e interpreta as informações do mundo real. O computador não vai ter acesso a essas informações do mundo real, então ele tem que de alguma maneira ser alimentado. E se alguém não alimenta ou ele não entende o que está sendo alimentado, ele vai acabar não fazendo diferença para ele. Bom, existe aí também uma limitação intrínseca ao algoritmo utilizado. Isso está ligado como o aprendizado de máquina acontece. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas limitações aqui do ponto de vista de como o computador representa esse tipo de coisa, tá? Vamos lá. Então, os algoritmos inspirados, né? Então, algoritmos que buscam imitar ou adaptar algum tipo de comportamento da ordem natural, principalmente que está relacionado, né, no nosso contexto ao reino animal. Então, sempre tenta limitar a natureza nesse sentido aí, quase sempre, né? E a gente tem também a engenharia bioinspirada, que é bem intuitiva. Então, a gente tem um avião aí, um pássaro, a gente consegue ver muitas semelhanças, né? Então, dá até para ver que essa engenharia bioinspirada, principalmente na aeronáutica aí, ela acontece bastante, não só na aeronáutica, né? Sempre que existe uma necessidade ali em que identifica-se, né, um paralelo dentro do reino animal, começa a fazer esse tipo de
de analogia e buscar aplicar essa engenharia aí bioinspirada. Bom, e trazendo com base nisso, o Machine Learning, né, ele foi inspirado aonde? Num neurônio, né? Então a gente tem aí o neurônio, como o neurônio, a estrutura, né, a anatomia do neurônio. O neurônio nada mais é do que um pedacinho bem pequenininho ali do seu cérebro, destrinchado, tá? E não só do seu cérebro, mas dentro da natureza também a gente encontra vários outros animais que tem essa mesma questão aí do neurônio. Obviamente existem diferenças, né, entre os neurônios. Existem vários tipos de neurônio, não existe apenas um tipo. E isso é importante, né, para a gente ter. Então vamos falar aí, tem o corpo do neurônio, né, que se for trazer um análogo ali da nossa rede neural seria o ponto de soma, né, o nó da rede. Então seria o corpo celular, né? Tem o dendrito, que é aonde esse neurônio ele recebe a conexão, tá? Então é o componente passivo aí, o dendrito. A gente tem o axônio, que é onde leva, né? Vamos dizer assim, que liga, né, com outros neurônios. Então é um terminal que liga, como se fosse um fio condutor, tá? E a gente tem lá o terminal axonal, que é onde ele efetivamente liga com outros. Então pode ver que basicamente o que está se recebendo aqui em cima é essas conexões. Então o neurônio pode se conectar com vários outros neurônios, pode receber a conexão de vários outros neurônios e pode se conectar também com vários outros neurônios. Existe uma questão bioquímica aqui relacionada aos neurotransmissores, né? Então a gente tem aqui a bainha de mielina, essa parte aqui que é o cone axonal, né? E tudo esse pedaço aqui seria o axônio. E dentro, aqui na ponta, né? Onde ele conecta o terminal axonal, é onde efetivamente a comunicação acontece. Então, tanto na ponta aqui embaixo, como aqui na parte de cima. Inclusive, quando as pessoas usam álcool, drogas, existe um fenômeno bioquímico que começa a fazer com que essas sinapses elas se comportem de maneira diferente. Então, por exemplo, o álcool ele deixa essa sinapse aqui mais lenta, então a atividade cerebral diminui. Então, drogas como álcool e maconha, e por exemplo, cocaína, essas coisas aumentam essa atividade. Então, tem drogas que são estimulantes e tem drogas aí que são desestimulantes, vamos colocar assim. O interessante é que, só trazendo um ponto aí de curiosidade, né? Em tese, poderia-se usar uma droga que ativa bastante e uma que deixa a pessoa mais tranquila, então, por exemplo, como maconha e crack. Só que o que acontece quando você mistura essas duas coisas é que a atividade, né, sináptica, ela não pega uma média disso. Então vem pulso deixando mais, vamos dizer assim, mais ativo. Opa, balançou a câmera. E tem pulso deixando mais passivo. Então é como se você tivesse deixando essa célula, essa parte dos neurotransmissores um pouco mais confuso, colocando ruído aqui. Então, só um pouco de curiosidade aí para vocês verem como essa parte é interessante. Bom, então o nosso cérebro, aí dá uma olhadinha, principalmente nessa parte vermelha aí, é onde seria um dos nossos neurônios que ele está recebendo as conexões e também se conectando com outros neurônios. Portanto, o cérebro aí, ele é, de certa maneira, aí, infinitamente adaptável, já que existe a possibilidade dos neurônios fazerem as suas conexões entre si de uma maneira totalmente livre, né? E como a quantidade deles é muito grande, a gente fala que seria infinitamente adaptável. Ok, então a gente deu uma olhadinha, então a gente deu para entender aí mais ou menos o que é
um algoritmo bioinspirado, né? Então, da onde que surgiu a questão do Deep Learning, um método de aprendizado, obviamente. A gente vê aqui, então matematicamente a gente representa ali, pode representar um aprendizado de máquina, né? Como grafos de uma rede. Então a gente tem entradas e saídas, e dentro dessas entradas e saídas, né, intermediariamente, né, a gente tem conexões aí. Então se a gente tratar matematicamente de cada conexãozinha dessa aí, como se fosse um neurônio, a gente pode atribuir, né, uma identidade a esse neurônio, e não só uma identidade a esse neurônio, como uma identidade aos pesos, na verdade não os pesos, né, as conexões desses neurônios. Então o que eu estou mostrando aí para vocês é como que os neurônios, nesse caso, fazem conexões com outros neurônios em camadas diferentes. A gente pode ver aqui que o A1 está ligando com o A1, com o A2, com o A3, e assim também os demais. Então existe ligação de todos com todos entre as camadas dentro dessa topologia, ok? Então nós temos entradas e saídas em uma topologia de camadas aqui. Então, por exemplo, essas camadas, né, não, na verdade essas camadas não, essas ligações elas podem até receber um nome. Então, por exemplo, posso falar a ligação, né, o peso, que liga o layer 1 com o layer 2. Então, layer 1, nesse caso, com o layer 2, e o neurônio A1 com o neurônio A1. Tá? Então, poderia ter também o neurônio A1 com o neurônio A2. Então, basicamente, generalizando essa sintaxe, aí a gente tem o layer aqui em cima, qual que está ligando com o que, e temos aí o índice do neurônio mesmo que está sendo ligado. Então, existe aí uma formulação matemática, então a gente pode nomear tanto as conexões, como os neurônios, como os layers que essa rede neural implementa, ok? Então é como se fosse aí uma rede de neurônios que estão ligados uns com os outros, assim como é com o nosso cérebro. Muitas ligações nervosas que elas somadas aí, elas trazem um poder aí, vamos colocar assim, de processamento, ok? Bom, então vamos dar uma olhadinha na modelagem matemática da rede neural. Como a gente já colocou no exemplo anterior, então a gente está repetindo aí. Então tem uma rede neural bem simples aí, tá? E a gente vai avaliar a camada de ligação L2 para L3. Muito bem, então a gente vai avaliar o neurônio A1 na camada L3. Então seria esse neurônio aqui. O neurônio A1, ele é composto basicamente pelo neurônio A1 da camada L2 multiplicado pela conexão 1 da camada L3, nesse caso L2 para L3. Então a gente vê aqui a soma, basicamente isso aqui é a média ponderada da nossa ligação. Então o nosso A1 da camada 3, ele está se ligando com o A1, o A2 e o A3 da camada L2, todos ponderados por um fator aqui W, né, que a gente representou com esses índices, e mais um bias, que seria um viés ali, uma constante, ok? E o que a gente vai fazer agora é modelar, tentar modelar rapidinho só para vocês entenderem um pouquinho a camada A1, na verdade o neurônio A1L2, né, o resultado dele. O A1L2 ele segue o mesmo princípio, a gente tem o A1 do L3 aqui sendo ligado com A1, A2 e A3 da camada L2 com essas conexões. A gente tem aqui também o neurônio A1 da camada L2 sendo ligado com o A1, A2 e A3 da camada L1. Então, basicamente, a gente consegue ver que o nosso A1 da camada L1 vai receber a entrada X1, e assim como os outros. Então, nós vamos ter A1, A2 e A3 vão ser X1, X2 e X3, respectivamente, ok? Então, a gente conseguiu mapear a saída, né? Nesse caso, Y1 ou A1 da camada L3 nas entradas X1, X2 e X3, ok?
bastante complexo, né? Interessante, né? E a gente vai agora modelar um pouquinho melhor. Então a gente vai modelar as duas saídas. Então modelamos as duas saídas e basicamente por questão de tamanho, de ser os dois mesmo tamanho atrás, a gente vai ter basicamente as mesmas equações, modelando aí essas camadas. Então, no caso, esses parâmetros dos nossos neurônios, a ideia é chegar e conseguir mapear as entradas. De maneira tal que, uma vez que nós substituamos esse A1L2 nessas equações, A1, A2 e A3 na camada L2 nessas equações, nós vamos ter mapeado todas as saídas nas nossas entradas. Então, basicamente, as nossas saídas vão ser representadas pelos valores da nossa entrada, multiplicado pelos pesos e aí compondo uma função de ativação que deixa, nesse caso, o neurônio aí, a função de ativação não linear, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas basicamente o que acontece aqui estamos falando que as saídas A1, A2 dependem basicamente das entradas e dos pesos que nós atribuímos a essas entradas. Muito bem? Isso é muito interessante, porque aí eu vou falar, vamos voltar um pouquinho. Isso é muito interessante, né? E aí a gente pode até representar de outras maneiras, né? Então a gente soma esses caras e depois passa por uma função de ativação ali. E uma vez que passar de um determinado linear, esse neurônio deveria escolher disparar e propagar o seu sinal. É como se você estivesse recebendo informação, analisando se essa informação vai para frente ou não. Então, basicamente, é isso que a rede neural faz, né? Ela recebe uma informação aqui nas entradas e, com base nessas funções não lineares, né, e desses pesos, ela decide como que esse fluxo de informação de entrada ele vai se dar ali na saída, ok? Bom, então vamos modelar aí, ainda falando de modelagem, vamos tentar simplificar um pouco. Eu já vou trazer aqui para vocês. Então, basicamente, o que acontece é que as nossas saídas elas se dão, né, em funções das nossas entradas e dos nossos pesos. Então eu consigo compor uma matriz de saída y0 até yn que mapeia as minhas entradas x1 até xnd, né, e os pesos dessa rede neural. Então o que eu estou falando aqui basicamente é que a minha saída vai depender de x e dos pesos, ou seja, das entradas e dos pesos atribuídos. Essa é a mesma conclusão que a gente chegou da maneira anterior, só que em uma representação matricial, uma representação diferente. E a gente falou que precisa ser introduzida não linearidades, que seria no caso aquela função de ativação, que é onde aquele neurônio ele vai passar decidindo, igual a gente falou, se aquilo vai para frente ou não, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui essa sigmoide, e é como se o neurônio nesse ponto tivesse certeza que essa informação ela vai passar para frente, e nesse ponto ela tivesse certeza que não vai passar. Então o neurônio aqui nesse ponto vai trabalhar impedindo, né, a informação de passar, então a entrada meio que vai ficar bloqueada desse neurônio, e nesse caso o que vier da entrada seria o que passaria. Só que perceba que tem uma região que a gente não sabe direito se ela vai para frente ou não. Então a gente tem um limiar ali de atuação em que a gente vai ter uma função chamada função de ativação que introduz essa não linearidade, e essa função de ativação ela pode ter diversas caras, né? Pode ser uma sigmoide, uma tangente hiperbólica, um soft plus, né, que seria o log de 1 mais o exponencial de x, um ELU, né, não vou ler aqui porque a definição vai vir em definição condicional, e a ReLU aqui, basicamente tanto a ELU quanto a ReLU
elas têm uma parte que seria uma reta, né? A Elu, ela é um pouquinho parecida ali com a Soft, dá pra gente ver, só que ela tem a questão que trabalha com linear diferente. Enquanto a Soft ela começa ali em 0 no eixo Y, a gente pode ver que a Elu ela começa em -1, ok? Bom, no final de tudo a gente vai ter uma função de ativação, né, que multiplica tanto a entrada quanto esses pesos aqui e mapeia as nossas saídas, ok? Bom, então basicamente, pelo que a gente viu até agora, a gente pode ver aqui o domínio de x, né, dentro do domínio de x, e o contradomínio y, onde tem uma função basicamente que mapeia os pontos do contradomínio de x para o domínio de y, tá? Então o que está fazendo basicamente é que a nossa rede neural ela está mapeando entradas e saídas por meio de uma função. Basicamente é isso que ela faz. Não é tão simples quanto uma y igual a x, mas a ideia é justamente essa, que existe uma função que mapeia essas entradas em alguma saída. Beleza? E aí a gente vai voltar um pouquinho. Já que a gente está falando de uma função que mapeia uma entrada ou uma saída, a gente tem que tomar determinados cuidados. Então, por exemplo, eu tenho uma função cosseno aqui, representada por essa linha azul, e eu vou, dentro desse ponto aqui, especificamente desse ponto, aproximar essa função por uma reta, tá? Então, dentro desse pontinho aqui, eu consigo aproximar bem essa função senoidal por uma reta dentro desse limiar aqui, e consigo também representar bem essa função por uma quadrática. Então, a gente tem um ponto de tangência na minha função cossenoidal. Isso quer dizer que dentro desse ponto parece que a minha função, tanto minha função linear quanto minha função quadrática, elas mapeiam bem, então elas traduzem bem aquilo que é resultado de cosseno de x. Porém, quando a gente vai ver dentro do contexto todo, a gente vê que tanto uma função quanto a outra, elas não expressam bem aí a questão do comportamento senoidal. Mas se nós avaliarmos, né, essa função dentro dessa faixa de atuação, a gente vai ver que a quadrática em determinado nível se aproxima mais do que a linear, que a linear destoa completamente aqui, enquanto a quadrática ainda tem, vamos dizer assim, uma semelhança com a função cossenoidal. Então a gente vê que dentro de determinadas faixas que a gente está comparando, podem existir funções que elas aproximam bem os pontos de dados daquele lugar, tá? Então guardem essa definição, porque de alguma maneira a gente precisa ter isso em mente aí, assim, para vocês entenderem. Porque se eu estou falando de uma função que mapeia um domínio em contradomínio, basicamente eu estou falando que essas três funções dentro de um intervalo específico poderiam mapear os x em um y com certo nível de precisão aí, ok? E da mesma maneira, por exemplo, quando a gente vai fazer uma regressão linear, a gente tem vários pontinhos aí na tela, tá? Vermelhos, e a gente de alguma maneira quer tentar reger o comportamento desses pontos aí com, claro, um determinado erro. Então é possível que exista ali uma função, né, linear que mapeie muito bem a tendência aí central aí desses pontos, ok? Isso aqui é muito importante, o pessoal que gosta de ciência sabe bem a importância disso. Então o que eu quero dizer? Que pode existir um polinômio que ele consegue aproximar bem determinados pontos aí.
Então a gente está vendo aqui que esse ponto aqui, esses 4 pontos estão sendo bem aproximados por essa reta. Esses 6 pontos aqui estão sendo bem aproximados por essa parábola. E esses 7 pontos aqui estão sendo bem aproximados por essa equação de terceiro grau, ok? E para quem é da área aí, existe uma aproximação aí de Taylor em que ele diz que é possível a gente mapear todos os pontos que a gente queira, né, dentro de um polinômio. Então a gente consegue fitar aí os nossos pontos dentro de um polinômio, ou seja, estabelecer uma representação no domínio matemático que faça uma relação e mapeie ali os nossos valores do domínio em um contradomínio, tá? Então a definição de matemática ali é meio complexa, mas beleza. Então basicamente, voltando ali na nossa rede neural que a gente definiu, o que está acontecendo nas nossas saídas existe aqui uma função que está mapeando x1, x2, x3 em y1. E existe também uma função que está mapeando x1, x2, x3 em y2. Então basicamente é isso. Existe um domínio e um contradomínio. Onde a imagem desse contradomínio ela é mapeada por essa função aplicada aos valores dentro desse domínio, ok? E o que isso tem a ver? Bom, vamos ver aí, vamos dar uma... Aí é uma base aí do Kaggle, tá? Que vê a qualidade do vinho tinto, né? Então, coloquei alguns exemplos aí. Ele traz alguns parâmetros, né? Então, acidez fixa, ácido lático, ácido cítrico, açúcar residual, os coretos, dióxido de enxofre livre, o total de dióxido de enxofre, densidade, pH, sulfato e teor alcoólico. E aí atribui uma qualidade. Então, basicamente, o que a gente poderia fazer é tentar, de alguma maneira, pegar algumas dessas entradas e atribuir a uma saída, sendo que a nossa saída seria a qualidade do vinho, que é o resultado que a gente espera. Ok, então eu coloquei aqui para a gente ter uma ideia. Então ali em entrada eu limitei, né? Coloquei 6 parâmetros. Estou trabalhando com acidez fixa, açúcar residual, densidade, pH e sulfato e teor alcoólico, tá? E eu quero mapear o score aí com uma rede neural. Então basicamente o que eu fiz foi criar uma camada aí de neurônios aí que eles têm ligação com as entradas. Uma coisa que a gente precisa se atentar só é que eu não fiz todas as conexões desses neurônios aqui por conta da questão visual, para não ficar muito poluído. Mas perceba que a ideia principal é ligar todos os neurônios da camada A1, da camada do L1, com a camada L2. Da mesma maneira, a gente pode ter outras camadas aí intermediárias. Outra vez também não liguei tudo para não ficar poluído visualmente. Mas entenda que eu consigo ligar essas camadas em outras camadas. E posso ter quantas camadas eu quiser até o momento de eu ter a ligação ali com a minha camada de saída, que seria o score desse vinho, saber a nota desse vinho. Então basicamente o que eu estou mapeando aí dentro dessa rede neural é querer saber o score do meu vinho baseado em alguns atributos ali fixos dele, ok? E eu posso ter N camadas ocultas. Quantas camadas ocultas, Gilson? Quantas eu quiser. E qual o tamanho delas? Porque eu tenho o número de camadas, né? Ali, uma largura alta, mas eu também pode ter uma altura, né? Então, nesse caso, a nossa altura é de 6 com 3 camadas, né? Não tem 3 camadas ocultas nesse caso. Bom, depende da definição, né? A maioria dos autores vai falar que Deep Learning só acontece com pelo menos 3 camadas ocultas aí, que é onde você vai conseguir, no mínimo, extrair alguns atributos e depois aplicar as regras, né, para sair. Tudo bem? Bom, interessante, né? Porque imagina só, eu tenho aqui alguns valores que eu vou apresentar, né, de entrada e vou ter o valor de saída. Mas como que eu treino essa rede neural e como eu atribuo aqueles pesos para essa rede neural?
que é uma etapa a mais importante, que na verdade seria o processo de aprendizagem. Basicamente o que eu estou falando para ele é o seguinte, ó, eu vou te dar o parâmetro de entrada, vou definir aqui quantas camadas você vai ter, a altura, e eu quero que você me dê uma saída. Então basicamente ele está falando isso. E aí que tá. Bom, a gente já falou dos pesos e acontece que é o seguinte, existe dentro da nossa saída uma variação, tá? Então quando, acho que vai ficar até mais claro no outro slide, vamos explicar por esse slide que é mais fácil. Então suponha lá que eu tenho duas entradas, né, x1 e x2, e tem alguma camada intermediária aqui e tem uma saída. Só que essa saída, então vamos supor lá, eu tenho 5, né, para minha saída. E eu fui comparar com o negócio, só que a minha saída não era 5, era 6. Então eu pego essa diferença, né, esse DA1, e eu falo pro meu neurônio, ó, no treinamento, né, quando eu fizer o back propagation, jogar a informação para trás. Basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou jogando a informação na entrada, tentando mapear uma saída. Uma vez que eu determinei os pesos que mapeiam a saída de maneira inicial, eu avalio o erro. Então se esse erro ele for maior que 0, ele vai voltar atrás e vai falar assim, ó, meu erro está em tanto, eu preciso que você ajuste esses parâmetros para mim, para que eu convirja dentro desse erro. E o ajuste de parâmetros, na verdade, não é nada muito complexo, é algo simples, porque ele vai avaliar esse erro e vai avaliar se ele deve colocar mais peso dentro dessa conexão ou não. Ou seja, se essa conexão multiplica por 1, se multiplica por 1.2, se multiplica por 1.3. Então, basicamente, aqui a gente vai ver o erro e vai também ver qual seria o parâmetro de ajuste para esse peso. Tá? Tem uma série de fatores aqui que a gente precisa levar em consideração, mas acredito que não é hora de falar sobre isso. Então ele está fazendo isso, ele está fazendo um ajuste de peso com base naquilo que ele está mapeando como certo. Então tem que ter alguém falando para ele aqui, ó, você deu 5, mas o valor que eu tenho aqui é 6. Ele fala, 6, beleza, então deixa eu alimentar novamente os parâmetros anteriores, para que eles entendam que eles estão errando em determinado fator, ok? E aí a gente pode até definir, né, a nossa questão de rede neural como se fosse uma função, né? Então a gente tem uma função, na verdade, que é a função real, e a gente quer minimizar algum tipo de erro. E esse erro vai ser o que? A nossa função real menos a função que a gente mapeou. Só que a função que nós mapeamos, o que ele vai acontecer? Ela é complexa, ela é composta por vários termos, ok? Então, por exemplo, dentro dessa fx, eu falo que é uma função composta de outra função. Então, seria a somatória de uma função não linear aqui. Então, eu vou buscar minimizar esse erro por meio de gradiente descendente ou qualquer tipo de técnica de otimização, seja o Adam lá também, ou qualquer uma independente, e eu vou estar buscando sempre deixar esse erro o menor possível. E se esse erro ficar menor possível, quer dizer que dentro daquilo que foi testado, essa função ela conseguiu mapear bem f de x. Então a função que eu propus, né, essa modelagem da minha rede, ela conseguiu modelar bem a minha função real. E agora vamos para a prática. Deixa eu jogar esse cara lá para trás. Ordem, mover para baixo. Prática. Opa, isso mesmo. Captura de tela. Como a gente está na tela do... Beleza. Vamos voltar. Então, não ligue para bagunça aí do... A gente vai lá pro meu amiguinho Spider, tá? É uma ideia que eu gosto bastante, ok? E a gente vai dar uma brincadinha com esse cara. Então eu fui lá, importei, né, o meu pandas,
o meu NumPy, que são bibliotecas que auxiliam aí nessa questão de trabalhar com tabelas, com números, que é o plot. E aí eu baixei essa base lá do Kaggle lá sobre a qualidade dos vinhos, tá? Eu baixei, coloquei na pasta, eu vou disponibilizar para vocês o código e essa base aqui. Então eu fui lá, tenho o meu DF, né? Então tenho minha tabela. Também trouxe para cá os algoritmos, as bibliotecas, na verdade, do sklearn, né? Que é a biblioteca de rede neural que nós vamos usar. E aí o que eu fiz basicamente foi o seguinte, ó. A minha saída, ela é igual a minha... Na verdade, é melhor. Vamos fazer assim, ó. Eu fui lá e rodei. Beleza, eu rodei. E agora eu sei que o que? O meu DF que é o meu data frame, ele tem ali, então, aqueles atributos que eu falei para vocês. Aqui. Por isso que eu gosto do Spine, que você consegue trabalhar bem a questão da visualização. Então eu tenho acidez fixa, tenho volatilidade ácida, tenho a questão da citricidade ácida, açúcar residual, cloreto, dióxido de enxofre livre, dióxido de enxofre total, tá? Densidade, pH, sulfato, teor alcoólico, e aí eu tenho aí a qualidade atribuída a esse vinho. Ok? Então tenho alguns atributos previsores, que são essas colunas, e o atributo para a gente prever que seria a qualidade. Eu vou falar lá que a minha saída, o meu Y, né, é igual à minha qualidade, ok? Vou escolher colunas de feature, né, que seriam as colunas que eu vou usar para prever se esse vinho, a qualidade dele. Então, nesse caso aqui, eu estou usando todas as colunas. Aí eu vou falar que o meu X, né, que é a minha entrada, é igual a esse data frame, né, com essas features, ok? E aí eu vou falar que as minhas features, elas são as minhas colunas aqui. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu já tenho o meu X e o meu Y, ou seja, entradas e saídas. Então eu vou precisar dividir essa tabela em dados de treinamento e dados de teste. Como eu tenho tanto tabelas de entrada como de saída X e Y, eu vou precisar de 4 tabelas. Então eu vou dar um split aí dentro dessas tabelas, usando essa função. E aí a gente vai ver aqui que o nosso X de teste, né, ele vai ter 20% da base de dados, enquanto o X de treinamento vai ter 80%. Interessante, porque a gente está treinando o nosso modelo com a maioria dos dados e a gente vai testar com um pedacinho deles. Isso é importante que fique em mente. E aí eu vou usar aí o meu classificador, né? Então a minha biblioteca mesmo de inteligência artificial, em que eu vou ter um otimizador LBFGS, poderia ser também o Adam, um parâmetro de erro alfa, um parâmetro de ativação que fala o tipo de ativação dentro daquelas funções, se é tangente hiperbólica, se é relu, se é sigmoide, qualquer uma coisa. E aí vem aqui um parâmetro importante, que é a quantidade de layers que eu vou ter. Nesse caso aqui eu coloquei 10 de profundidade e 10 de altura. Random state igual a 1 coloquei para a gente ter uma certa reprodutibilidade desse resultado. E o máximo de interações, nesse caso 10.000, ou seja, o MLP Classifier ele tem que chegar em algum resultado cujo erro é menor que esse aqui em até 10.000 interações. Beleza. Aí, depois que eu criei esse modelo, então eu passei os parâmetros que eu quero, eu vou passar o meu conjunto de treinamento, que são as minhas entradas e as minhas saídas. E aí ele vai ajustar os pesos, né, daquela rede neural lá para mim, igual eu falei para vocês. Então eu fui lá, aí eu criei o meu
classificador, e aí eu vou ajustar os pesos. Agora eu vou treinar a rede. Então, treinar a rede ela demora um pouquinho, obviamente. Isso também depende dos parâmetros, né? Mas já deu aqui essa rede, esse CLF já foi treinado. E aí eu vou usar esse CLF para prever Y, né? Então eu quero prever quanto que vai dar dentro desse conjunto de teste. Então você lembra que eu separei em conjunto de treinamento e conjunto de teste? Aí eu treinei já. E Gilson, mas aonde que está o conjunto de testes? Bom, para mim testar eu preciso ter comparação. Então primeiro eu preciso treinar, depois eu preciso passar o X de teste, né, as entradas de teste, e aí eu vejo o que minha rede neural falou. Uma vez tendo o que minha rede neural falou, eu consigo comparar com aquilo que de fato é, que aí seria o meu Y de teste. E aí eu consigo determinar erros e coisas do tipo, ok? Então eu fui lá, criou, né, fez o fit lá, e aí eu vou prever, né, vou prever a nota, nesse caso dos meus vinhos. Então deixa eu dar uma olhadinha, ó, Y de teste. Então eu previ, né, a qualidade dos meus vinhos, você já vai ver. Então eu falei o que, ó, dentro do meu conjunto de teste, eu quero que tenha uma coluna chamada teste, que ela recebeu Y underline teste, tá? Então basicamente eu estou jogando tudo dentro do dataset X de teste, tá? Então o meu X de teste eu tenho as entradas e agora eu vou saber também as minhas saídas. Então basicamente aqui eu estou jogando só as entradas. Então para essas entradas que foram de testes, eu obtive agora também as minhas saídas. Então pode ver aqui que ele, dentro do meu teste, ele previu determinadas notas para determinados vinhos. E aí eu vou falar o seguinte. Desculpa, tudo que eu falei lá, o Y de teste na verdade é aquilo que eu separei para fazer o teste, para fazer a comparação. Então tudo que eu falei se aplica ao Y predict, né, que na verdade foi o atributo previsto. Então vou abrir de novo meu dataset X de teste. Eu já vi os meus atributos aqui. E agora eu vou ver aqui, ó. Esse daqui é o real, né? Seria o meu teste. E esse aqui é o que eu previ. Então 6 e 6. Então previ aqui com aqui bem. Aqui faltou um ponto. Então ele teve uma margem de erro aqui dentro da previsão. Mas o que dá pra gente ver é que grande parte aqui dos dados ele está mapeando bem, ou seja, o negócio é 5 e ele mapeou realmente 5, o negócio é 6 ele mapeou realmente 6. E pode ver que às vezes a diferença que dá é de 1 aqui, então ele está errando um score ali por um ponto, ok? Testei 8, né, o meu teste era 8, deu 7. Beleza, e agora o que é importante a gente fazer? Calcular essa métrica de erro. E qual que é essa métrica de erro? É o valor absoluto, né, daquilo que eu previ, daquilo que é de teste, menos aquilo que eu previ, tá? E dividir por 10, que é a nota máxima ali, então o erro máximo a gente vai obter. Quando eu faço o X de o erro, né, quando eu pego o erro desse jeito, basicamente... Basicamente o que eu estou falando é o seguinte, eu estou vendo o quanto que ele errou. Então eu consigo ver aqui que ele errou 0%, aqui quando é 0,1 seria 10%, né? Então ele errou 10% aqui, um pontinho ele errou 10%, aqui errou 20, mas ele está errando 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2 às vezes, tá? Então a gente viu que eu consigo também mapear o erro de previsão desse cara. E o erro ele é um menos o outro, né? Então se tipo, deu 6 menos 5 dá 1. Mas aqui eu quero também ver a quantidade de erros que deram, tá? Só pra gente ter esse parâmetro. E aí eu vou ver lá o meu erro. E o meu erro nesse caso aqui foi de 0,04, ou seja,
ele errou em 5%, quase ali dos meus casos, 4,37%, tá? E até a quantidade de erro, vamos ver também quanto que deu. Ele teve 128 erros dentro desse caso. Vamos até colocar aqui quantos erros existiam, né? Quantidade, na verdade, quantos que existiam. Então, nesse caso seria o tamanho, né? Tamanho de, nesse caso, x teste. Opa, x teste. Então esse dataset ele tem 320, ele errou em 128 ali, mas ele acabou errando um percentual pequeno. Então ele tem determinadas variações aí. Então basicamente mais da metade ele acertou o valor exato e um pouquinho menos da metade aí ele errou, mas também não errou muito. Tipo, ele errou um ponto a mais ou a menos. A gente mapeou por esse erro aqui. E a gente viu, né? Erro, quantidade de erro total. O que dá pra gente fazer agora? Dar uma brincadinha. Vamos aumentar o número de nosso layer, né? E ver quais números ele dá. Coloquei uma altura aí da minha rede neural de 20. Deixei a camada oculta em 10 ainda. E aí ele deu 4,12% de erro, que é um pouco menor do que o erro que tinha dado, beleza? E agora eu vou aumentar um pouco o tamanho do comprimento da minha rede neural. Tá fazendo os cálculos. Ele está treinando novamente, lembre-se, a rede neural eu estava com 10 por 10, fui para 20 por 10, agora eu estou 20 por 50. Então aumenta bastante o tempo aí de processamento que o computador precisa para estar fazendo esse cálculo, né? Então o custo computacional ele é um fator relevante nesse caso. E olha, por incrível que pareça, aumentar aí a quantidade aí só não fez diferença no nosso erro. E a quantidade de erro ali e tal. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, vou diminuir aqui e aumentar só um pouquinho aqui. Eu vou treinar novamente minha rede neural. Então vamos lá. Tem um erro relativamente pequeno aqui, então menor do que o anterior. Eu vou aumentar para 30 agora o meu número de camadas ocultas. Tá aqui, isso aqui que caracteriza o Deep Learning, tá? É camadas ocultas. E aí eu tive um pouquinho aí, acho que aumentou até o erro. 25 aumentou um pouco o erro, tá? Bom, basicamente é isso. Então, dentro de um aprendizado profundo, eu tenho entradas sendo mapeadas em uma saída. Então, eu coloquei um exemplo bem simples aí para vocês verem. E a quantidade de camadas que eu uso, a altura dessas camadas, poderia ter até profundidade de camadas, elas podem ter relação de como o aprendizado ele acontece, né? Então, eu posso mudar o tipo de otimizador que eu quero, o tipo de ativador que eu quero. Poderia ter colocado também aí tangente hiperbólica, poderia ter escolhido todos os parâmetros
que eu poderia, tá? Ó, nesse caso, só de trocar o otimizador, você vê que o erro já aumentou um pouquinho. Então, todos esses parâmetros aqui, eles fazem uma certa diferença quando a gente vai obter os nossos resultados, tá? Então, basicamente é isso, é para vocês entenderem que existem saídas, entradas que se mapam em saídas, é isso da parte prática, né? E não é tão difícil de fazer, desde que as coisas estejam afinadas com aquilo que você quer, né? Realmente você sabe aquilo que você quer, projetou direitinho. A parte de Deep Learning é fácil de fazer, pelo menos de implementar, né? Os algoritmos que alguém um dia fez, eles estão disponíveis. Se alguém quiser olhar, podem olhar também. Inclusive, esses algoritmos eles devem fazer parte ali da comunidade oficial, então tem uma relação com isso aí também. Beleza? Agora eu vou lá no... Vou mandar este aqui lá para trás, para baixo. E vamos continuar a nossa apresentação, ok? Então, que nem eu falei para vocês, pessoal, a gente teve uma prática aí para vocês verem que é simples, que é uma questão de ter uma base de treinamento que forneça conhecimento para a rede neural se adaptar. Uma vez que ela se adaptou, a gente mede o erro da uma perspectiva de eu já tenho dados para esse, eu quero ver quanto que ele está me dando de erro. Porque para mim calcular o erro, eu tenho que saber a saída e tenho que saber também a minha previsão, né? Então a prática foi com vocês e aí a gente pode falar um pouquinho, eu vou falar só um pouquinho dessa parte das redes neurais que existem. Então a gente tem o Perceptron, né, que tá bem baseado naquilo que eu mostrei para vocês, o Feed Forward, que aí tem a questão da Backpropagation aí, tem a rede Bayesiana. Então basicamente o que isso aqui está mostrando é que o que? Dependendo do tipo de neurônio e da topologia de conexão, veja que tem várias topologias, a gente pode atingir resultados diferentes. Então, por exemplo, tem uma rede neural recorrente, que ela tem uma alta memória referenciada das camadas ocultas, ou uma memória, né, Long Short Term Memory, LTS, né, ter essa memória aí, ter essa rede neural com uma propriedade de memória dentro dela. Temos também autoencoder, basicamente o que ele faz é comprimir aí essas entradas e saídas dentro dele. Isso é bem interessante, inclusive a gente vai usar um algoritmo ali na palestra de XI, né? Explainable Artificial Intelligence, que ele usa uma técnica de autoencoder ali para obter determinados parâmetros, né? Então perceba que é o seguinte, cada tipo de neurônio e a topologia desse neurônio vai definir como que essa rede neural vai se comportar. Então ela é muito adaptável, existem muitas possibilidades de você estar modificando essa questão aqui dentro da rede neural. Inclusive, por exemplo, fazendo um processo de convolução, deconvolução. Temos também a Neural Turing Mesh, né? A máquina de Turing lá. Tem uma funcionalidade relacionada à máquina de Turing. Eu falei, convolução, rede convolucional, rede deconvolução. Então a gente tem essas questões aí. Então cada topologia e cada tipo de neurônio ali representado dentro da nossa rede neural, ela vai nos trazer ali um aprendizado, propriedades diferentes, né? E aí, por exemplo, um bônus aí para vocês, falando um pouco de rede convolucional, né? Então, basicamente, a convolução que ela faz é uma regra, uma função, né? Uma função que ela extrai diversos parâmetros, né? Como se ela dividisse uma imagem ali em determinados pedacinhos. Aí ela pega todos os pedacinhos, decompõe todos eles, né? Então aplica várias regras, como se ela estivesse extraindo várias regras dessa imagem, como se fossem várias sub-imagens.
e dentro dessas subimagens tem um determinado tipo de processamento, e aí ele consegue fazer a convolução, a deconvolução dessa imagem. Então, por exemplo, isso daí seria muito útil se eu tivesse que aplicar um filtro em cima de uma imagem que eu não tenho um modelo matemático. Então, poderia, sabendo a minha saída, aplicar essa rede neural, convolucionar um treinamento, e a partir desse treinamento, a rede neural ela consegue ali extrair características, né, features dessas imagens. E aí, com base nessas features, ela depois tem um trabalho interno, que eu falei, em questão de adaptar os parâmetros, que aí vai obter a saída. Então, eu poderia, a partir de um treinamento ali de imagens, obter uma rede neural que faça determinada convolução de uma imagem ou de outra. Ok? Então, basicamente, ali em imagens, em termos de imagens, o que ele faz é varrer, né, a imagem, né, a profundidade da imagem. Ele varre e mapeia o que ele varreu em um determinado valor, né? E depois esses valores, essas features extraídas aí, elas passam por uma rede neural, uma deep learning aí, para obter um resultado. Beleza? E aí um bônus mesmo, bônus, esse aí que vai de graça, é o tal do Zero Shoot Learning, que é uma técnica aí de deep learning que tem sido desenvolvida, bem interessante, porque à medida que a gente falou que a gente precisa de uma base de treinamento lá, né, para estar treinando, muitas vezes você tem dificuldades com a quantidade de base de treinamentos que você está colocando ali dentro do modelo. Claro que se é um dado que você consegue mapear entrada e saída, ok, mas tem dados que não são só questão de mapear entradas e saídas, né? São outras coisas envolvidas também. Então, é como se... Imagina o seguinte, você quer identificar animais. Então, temos ali o cavalo, o burro, né? E a descrição dele é que, bom, parece com um cavalo, tá? Aí temos também ali embaixo as hienas, os tigres. Uma das descrições incomuns que a gente pode fazer é: bom, ambas hienas e tigres têm listras, né? Então a gente extrai listras lá. E aí, por exemplo, com pandas e pinguins, né? A gente pode falar assim, ó, ambos esses animais são pretos e brancos, né? Então a gente tem uma feature ali que tá falando ali pra gente, basicamente, ó, parece com um cavalo, tem listras e é preto e branco. E aí, esse Zero Shoot Learning traduz como uma zebra. Isso porque se você... pensa só, acho que até aqueles jogos, né? Jogo de imagem e ação, não lembro bem o jogo. Mas você tem que vai dando dicas, dicas genéricas específicas, né? E a partir dessas dicas você tem que adivinhar ali qual é aquele cartão. Então basicamente aqui é a mesma coisa, ó. Se eu pego e falo pra você, ó, eu tenho um animal que ele te parece com um cavalo, ele é listrado e ele é preto e branco. Você na hora diria que seria uma ovelha. Uma ovelha não, uma zebra. Isso porque eu descrevi características bem específicas e essas características elas fazem sentido para o domínio semântico que eu estou atuando hoje. Ok? Porque dentro do meu domínio semântico, se alguém chega e fala, ó, tem um animal que parece um cavalo, ele é listrado em preto e branco, eu vou formar já a imagem na minha cabeça, poxa, é uma zebra. Então a ideia principal aqui do Zero Shoot Learning, ou seja, aprendizado sem nenhum tipo de entrada, é basicamente extrair features de imagem, ou seja, o que for, e adicionar aí, trazer aí uma classificação com base nessa descrição. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, um tigre eu poderia falar que é listrado, tem uma cauda de, sei lá, 50 centímetros, tem 2 orelhas, tem 2 olhos, tem um nariz, tem uma boca, 4 patas, a cor dele então eu vou descrevendo, e quando eu descrevo esse animal, você consegue identificar que é um tigre. Então, basicamente, o Zero Shoot Learning, ele é uma técnica de inteligência artificial que trabalha aí com essa questão semântica aí, muito bacana, ok? Eu deixei algumas referências para vocês nas fotos, depois vocês deem uma olhada. E eu gostaria de agradecer novamente ao Congresso Nacional de Ciência de Dados. Aí estão meus e-mails, caso vocês quiserem falar comigo.
os e-mails estão à disposição. Tem novamente o link aí do LinkedIn, e temos também as nossas redes sociais, né? YouTube, Facebook. Eu peço muito, ajudem a bater lá. Temos 800 e poucos inscritos. O conteúdo não está muito relevante ainda, mas ele vai entrar muito forte aí esse ano, no que vem, na parte de ciência de dados. Então eu queria pedir para você, se inscreva. A gente tem 5.000 inscritos aqui no nosso Congresso Nacional até o momento, né? Pode ser que apareçam mais aí. E se cada um desses inscritos aí, se pelo menos 10% desses inscritos se inscreverem, eu vou ter 500 pessoas ali e já vou conseguir estar batendo uma meta ali e trazendo um conteúdo relevante para vocês, tanto de assistirem quanto de participarem, ok? Se precisarem de qualquer coisa, me chama lá no LinkedIn, Gilson-Costa. Desde já, muito obrigado e tenha um bom restante de palestra aí para vocês. Me adicionem, não se esqueçam aí. Até logo.